Meu nome é Mariana e eu vim contar minha história para vocês. A história já aconteceu há muito tempo, mas eu acredito que traz uma grande lição de vida. Eu nasci em uma família de classe média. Nunca me faltou nada. Eu sempre estudei em boas escolas, os meus pais sempre me deram tudo o que eu queria. Só que eu gostava das coisas simples. Sempre gostei de acompanhar o meu pai no trabalho dele. Meu pai era dono de oficinas. E eu amava, eu era apaixonada pelo meu pai, eu amava estar com ele. Então, sempre depois da escola, eu corria para a oficina do meu pai e ficava lá vendo os funcionários dele, consertando aqueles carros. Meu pai também ajudando, porque apesar do meu pai ser dono, meu pai também ajudava, meu pai também trabalhava. E eu gostava, sabe, daquilo. Quando a gente chegava em casa, meu pai, ele tinha uma mania, ele era muito palhaço. E ele tinha uma mania de ficar implicando com a minha mãe, para fazer raiva a ela. Ele falava, nossa filha, ela vai trabalhar na oficina também. Tu vai ver, Joana, tu vai ver. E a minha mãe, ela ficava danada. Ela dizia, você é louco, você apoia isso é culpa sua, não sei o quê. E a minha mãe não queria que eu fosse para a oficina do meu pai de jeito nenhum, mas não tinha jeito. Eu sempre ia e só voltava para casa com ele no final do dia. E o tempo passou, eu fiz 14 anos e eu continuava do mesmo jeito. Um dia, o funcionário do meu pai, o Juca, inclusive esse Juca era o melhor amigo do meu pai confiava muito nele, era como se fosse o braço direito dele. O Juca, ele trouxe o filho dele para apresentar ao meu pai. Ele queria que meu pai desse uma oportunidade para o filho dele. O filho dele na época tinha 18 anos. E, gente, quando eu vi o filho do Juca, eu fiquei assim, encantada, de cara. Foi amor à primeira vista, mas eu não deixei transparecer. Mas eu fiquei encantada com aquele rapaz moreno, alto, sorriso largo. Nossa, eu fiquei encantada, encantada. Mas eu sempre fui muito tímida, apesar desse meu jeito, assim, meia doidinha, mas eu era tímida. Então eu fiquei na minha. O meu pai deu uma oportunidade para o filho do Juca. Meu pai gostou do serviço dele, viu que o rapaz era habilidoso e contratou. E nisso, sempre que eu ia para a oficina do meu pai, o Adalto, ele ficava dando em cima de mim, ele ficava meio que piscando o olho para mim, sorrindo, dando aquele sorriso lindo dele, maravilhoso. Eu me desconcertava toda, mas eu sempre mantinha calma, ficava de cabeça baixa, morrendo de vergonha também. Com o tempo, eu e o Adalto, a gente começou a conversar. E nisso, acabou rolando mais sentimento ainda. E um dia a gente resolveu se encontrar. Eu tinha uma melhor amiga que morava no mesmo prédio que o meu. E a minha mãe confiava muito nessa minha amiga. O shopping ficava bem pertinho da nossa casa mesmo, bem perto do nosso prédio. E eu marquei de me encontrar com o Adalto no shopping. E a minha mãe, ela nunca me prendeu. Ela, assim, se fosse com pessoas que ela conhecia, ali pertinho. A minha mãe nunca me prendeu, ela nunca foi de me prender. E a minha mãe deixou. Eu fui pro shopping me encontrar com ela, só que a minha mãe não sabia, detalhe, ninguém sabia desse nosso, sabe, namorico. Meu pai me via conversando com o Adalto, mas achava que era coisa de adolescente mesmo, como ele tinha 18 anos também, era novo. Eu, 14, a gente conversava, meu pai me achava muito moleca, nem passava pela cabeça do meu pai de eu me apaixonar e namorar, né? Aí o que aconteceu? Me encontrei com o Adalto no shopping. E lá rolou o nosso primeiro beijo. Foi daí que a gente começou a namorar. Nisso, a gente começou a namorar escondido. Por enquanto, né? Porque depois, não demorou muito, se eu não me engano, não demorou nem 2 meses. E eu resolvi assumir o relacionamento com o Adalto. Só que eu não esperava a reação dos meus pais. Quando eu falei para meus pais ficaram loucos. A minha mãe ficou desesperada, começou a brigar com meu pai, disse que era culpa do meu pai, de eu estar na oficina sempre, de eu estar na oficina direto. Ela ficou falando que o Adalto não era pra mim, não era homem pra mim. Meu pai ficou com muita raiva porque disse que ele estava se aproveitando da situação, estava se aproveitando de mim. Nossa, foi uma confusão. Só sei que meu pai demitiu o Adalto, falou um monte de coisa pro Adalto, acusou ele de tudo. E o pai do Adalto, o Juca, ele não aceitou a forma que meu pai tratou o filho dele, é claro. E o Juca, ele também pediu para sair, que ele não ia ficar ali trabalhando para um homem que menosprezou o filho dele, né? Então, os dois saíram.
Nisso, eu continuei me encontrando escondido com o Adalto, porque eu não aceitava aquilo. Gente, eu não aceitava o fato dos meus pais simplesmente acusar sem provas o Adalto. Continuei me encontrando escondida com ele e nisso eu acabei engravidando do Adalto. Não escondi dos meus pais, contei logo pra eles. Minha mãe só faltou morrer do coração. Nossa, minha mãe era muito exagerada, gente. E assim, meu pai, ele ficou muito chateado, muito chateado. Mas quando meus pais viram que não tinha jeito, aos pouquinhos eles foram aceitando. Só que chegou um momento que eu cheguei para os meus pais e falei: eu vou me juntar com o Adalto, porque eu quero criar o nosso filho junto. Meu pai ficou desesperado. Foi daí que meus pais resolveram aceitar de vez, apoiar, que era para eu não sair de perto deles. Só que eu sempre quis ter o meu cantinho. Meu pai, ele alugou um canto para mim, nos ajudou. Com o passar do tempo, meu pai foi vendo que estava enganado a respeito do Adalto, que ele era um homem trabalhador, esforçado, que me amava. E as coisas começaram a se ajeitar. Ele voltou a trabalhar com meu pai, o pai dele também voltou, meu sogro. Nossa, a família estava completa, muito feliz. Nisso veio o primeiro filho, vieram outros filhos. O Adalto, ele conseguiu construir a própria oficina dele, montar a própria oficina dele. Ele era muito habilidoso, gente, no que ele fazia, muito mesmo. Meu pai e ele estavam se dando super bem, gente. Vocês não têm noção da minha felicidade. Porque meu pai via nele, era como se fosse uma cópia, porque meu pai também sempre foi muito habilidoso com isso, sempre foi muito esforçado. E meu pai começou a ver esse lado do Adalto. E nossa vida melhorou, nossa situação financeira melhorou quando o Adalto montou a primeira oficina, né? E nisso as coisas melhoraram muito, muito mesmo. Só que o dinheiro começou a subir a cabeça do Adalto. Quase todos os dias eu descobria uma pulada de cerca do Adalto. Nossa, era um sofrimento. Gente, eu deixava meus filhos com a minha mãe. Eu ia atrás do Adalto no meio da rua. A gente voltava, a gente brigava no meio da rua, gente. Era terrível. Tinha vezes, gente, que ele chegava do nada. A gente tava bem, normal. Ele se ajoelhava, ele chorava, ele dizia que não queria fazer isso, que não queria ser assim, que não queria perder a família, que não queria me perder, que me amava muito. E eu sempre deixava bem claro pra ele que estava disposta a lutar pelo nosso relacionamento, mas ele também tinha que se esforçar. E eu sempre perdoava ele, gente, sempre, porque eu amava muito o Adalto. Eu não queria criar os nossos filhos separados. Então esse era um dos motivos que me fazia perdoar o Adalto. Tá certo. Um dia tava tranquilo, nunca mais tinha ouvido falar nada de traição do Adalto, nada. E o Adalto não trabalhava dia de domingo. E teve um domingo que ele chegou pra mim e falou assim: amor, eu tenho que trabalhar hoje porque tem um cliente que ele tá precisando muito dos serviços, ele só pode ir hoje, urgente, tá certo? Mas eu volto logo porque é só ele. E ok, tá bom, ele me deu um beijo e foi. Eu tava tranquila, só que passados uns minutos, do nada, eu senti no meu coração que eu tinha que ir atrás do Adalto. Eu sentia, gente, eu sentia no meu coração que eu precisava ir atrás do Adalto. E foi isso que eu fiz. Mais uma vez, deixei meus filhos com a minha mãe e fui atrás do Adalto escondida. Quando cheguei na oficina, a oficina estava fechada. Mas eu tinha certeza que ele estava lá dentro. Certeza, gente, certeza absoluta. Por que eu tinha certeza, gente? Assim, sentido de mulher não falha, né? Não falha de jeito nenhum. Na oficina tinha um quartinho que era como se fosse uma sala de repouso, mas tinha uma caminha de solteiro, tinha um quartinho. E geralmente era para os funcionários descansar depois do almoço, ou quando estava meio parado assim, eles iam para lá, tinha mesa, tinha cadeira, tinha essa caminha, eles iam para lá descansar. E eu cismei, do nada veio na minha cabeça esse quartinho. Eu não sei, gente, de onde veio tanta força. Tanta força. Eu criei uma força que nem eu mesma conseguia entender de onde vinha. Eu chutava aquele portão de ferro, chutava, eu gritava: abre essa porta, abre essa porta.
Passados uns minutos, demorou, o Adalto veio, me chamando de louca, perguntando o que estava acontecendo. Eu saí entrando com tudo dentro da oficina. E eu perguntando onde estava o cliente, ele falando que não tinha chegado, que resolveu ficar ali dentro com a porta fechada, porque ele estava sozinho, com medo dos assaltos e não sei o que, sabe? Me trouxe essa desculpa e que o cliente ainda não tinha chegado. E quando eu estava indo em direção ao quartinho, gente, ele me agarrou por trás e não me deixou entrar no quarto. Quando ele fez isso, eu já sabia. Eu já sabia, não tinha jeito. Eu parei, me acalmei. Quando ele viu que eu me acalmei, eu olhei pra ele, bem fixo nos olhos dele, e falei: manda ela sair do quarto. E ele olhava assim pra minha cara. Gente, eu nunca esqueço. Hoje, às vezes quando eu me lembro sozinha, eu dou risada. Mas ele olhava pra mim com os olhos. Gente, vocês tinham que ver. E ele paralisado. Ele não me respondia. Eu: manda ela sair do quarto. E ele não falava nada, gente. Ele não mandava, ele não me dizia nada, ele ficava calado. E teve uma hora que eu gritei com ele. Eu falei: agora, manda ela sair do quarto. Foi daí que a descarada, com a cara mais lavada do mundo, gente, a cara da descarada nem tremia. Ela abriu a porta do quartinho e falou pro meu marido assim, olha só, gente. Falou pro meu marido: não tem jeito, Adalto. Agora você tem que decidir. Ou ela ou eu. Gente, depois eu descobri que o Adalto tava tendo um caso com ela, olha, há muito tempo. Gente, ele pagava até apartamento pra ela. E o cúmulo do absurdo foi o que ela falou depois. Querida, toma vergonha na tua cara. Deixa logo o Adalto, não tá vendo que ele não te quer mais? Não tá vendo? Toma vergonha na tua cara. Gente, gente, a amante, vocês têm noção disso, gente? É muita descaração, é muita cara de pau. A amante mandando a esposa legítima a tomar vergonha na cara. Pra mim, quem tinha que tomar vergonha na cara era ela, aquela descarada. Aí eu olhei assim pra ela, rapaz, eu fiquei assim, sabe? Eu fiquei chocada com a cara de pau daquela mulher. Eu simplesmente pensei: eu não vou entregar meu marido de mão beijada pra essa mulher. Olhei pro Adalto e disse: em casa a gente conversa. E saí. E quando chegou em casa, o Adalto me pegou arrumando as coisas, as minhas coisas e as coisas das crianças. E esse homem se ajoelhava. Esse homem chorava. Pelo amor de Deus, não faz isso com a nossa família. Eu já mandei aquela mulher pra correr, eu não quero nada com ela, eu quero você. Pelo amor de Deus, Mariana, pelo amor de Deus, não quis nem saber. Gente, eu tinha que saber se o Adalto realmente ele ia mudar. Porque eu não tava mais aguentando aquilo, não tava mais aguentando perdoar as traições do Adalto. E eu sabia, eu não sei porquê, mas eu sentia no fundo que o Adalto me amava. Mas eu tinha que saber, eu tinha que dar uma lição nele. Ele tinha que ver que eu não tinha sangue de barata. Mas mesmo assim, ele implorando, eu fui embora. Arrumei minhas coisas e fui pra casa dos meus pais. E nisso, gente, eu passei meses na casa dos meus pais. O Adalto se humilhando, o Adalto ele adoeceu. O Adalto. E com o tempo, eu resolvi voltar com o Adalto. Mas a mulher não me deixava em paz. A mulher, ela sempre dava um jeito de me ligar. Eu não sei como essa mulher conseguiu achar o contato do fixo dos meus pais. A mulher ligava pro fixo da casa dos meus pais. E sempre falava que o Adalto tava com ela. E quando eu acreditava. Quando eu ia na oficina, o Adalto tava na oficina trabalhando. Normal. E teve um dia que o Adalto, ele foi com o meu pai resolver umas coisas, uns assuntos pessoais. E eu sabia que o Adalto tinha saído com o meu pai. Essa mulher ligou pra mim novamente, falando que o Adalto estava naquele momento na cama com ela. Gente, e eu sabia que era mentira. Eu sabia, porque o Adalto estava com o meu pai. Então a mulher infernizava a nossa vida, infernizou por um bom tempo. Nunca mais eu soube de traição do Adalto. Nunca mais, gente, nunca mais. Ele realmente se arrependeu, né? Depois de várias traições, mas se arrependeu. E hoje, gente,
o Adalto, ele sempre foi um homem maravilhoso pra mim, assim, né? Tirando as traições, é claro. Mas eu passei por um momento muito difícil na minha vida, quando eu tive uma depressão muito forte mesmo. E o Adalto, ele ficou ali comigo. Gente, o Adalto não me abandonou. Ele ficou ali comigo. Eu tive câncer, fui diagnosticada com câncer. Faço tratamento ainda, mas hoje já tô bem melhor. E o Adalto também não soltou minha mão, ficou ali comigo. E as pessoas acham muito bonito isso, né, dele. O jeito dele, o cuidado dele comigo. E a gente se ama muito. Gente, a gente se ama demais, 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 demais. E eu sempre tive essa certeza. Eu sempre tive a certeza que o Adalto era o homem da minha vida. Por isso de eu perdoar tantas traições. Por isso de eu colocar fé no nosso casamento. E às vezes eu penso, é claro que ser traída não é bom, é ruim. Mas às vezes eu penso, imagina se eu tivesse desistido na primeira traição. Se eu não quisesse mais saber dele na primeira traição. Hoje a gente não teria essa família linda, maravilhosa. Eu não teria esse homem maravilhoso do meu lado, que é o Adalto hoje, né? Totalmente mudado, diferente. Não me trai mais, nunca mais eu soube de nada. Também a gente já tá velho, né? E eu tenho certeza que aquela foi a última traição dele, tenho certeza absoluta. E hoje a gente é muito feliz mesmo. Eu dou graças a Deus por eu nunca ter desistido da minha família. Então, amores, o que é que vocês acharam dessa história? Mais uma história real enviada por escrita. Amiga, você foi guerreira, viu? Eu, no seu lugar, assim, eu tô falando de mim, gente. Eu, no lugar dela, não teria essa paciência. Porque pra mim, traição é uma quebra de confiança muito grande. Então, eu não teria essa paciência. Ok, respeito. E achei muito interessante essa história, diferente. Por isso que eu trouxe aqui uma história de amor, né? De superação, de perdão. E assim, eu não teria, né? Mas achei bonito a atitude dela. E quero saber a opinião de vocês aqui, deixa aqui embaixo o que vocês acharam dessa história. Se vocês teriam também essa capacidade de perdoar várias traições desse jeito. Porque eu penso diferente, gente. Eu penso que quem ama não trai, né? Eu penso dessa forma. Mas ela tinha essa certeza, ela tinha essa convicção de que o Adalto amava ela, de que o Adalto era o homem da vida dela, né? Então cada um, a gente faz, cada um tem um pensamento, cada um tem uma forma de pensar, uma forma de agir. Então se ela achava que valia a pena sim lutar pelo casamento dela, isso é uma questão dela e cabe a gente respeitar. Ok? Deixa aqui embaixo o que vocês acharam dessa história. Se você for novo aqui de paraquedas, se inscreve aqui embaixo, meu bem, ativa essa notificação na opção todos para não perder nenhuma história. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!